Boa noite, olá. Que prazer estarmos juntos novamente em mais essa live e tendo um momento todo especial para meditarmos na palavra de Deus. Convido você a um momento de reflexão nesse 14 de setembro. Eu tenho certeza que esses instantes que vamos estar juntos, conectados, vão abençoar tanto a minha vida quanto a sua vida também. Se você puder, entre em contato com mais alguém para estarmos juntos. Desejo cada segunda-feira trazer um tema para que possamos pensar, meditar. Se você tem a Bíblia em suas mãos, eu quero citar um versículo, e é sobre esse versículo que nós estaremos abordando a nossa mensagem. No livro de Gálatas, no capítulo de número 6, no versículo de número 17 está escrito: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Então o tema da nossa live nessa noite são as marcas do Senhor Jesus. Antes de falarmos sobre as marcas de Jesus, o nome Jesus já nos leva para um contexto. Deixe-me falar um pouquinho sobre marcas ou sobre a cultura da tatuagem. Em todo o globo terrestre, com raríssimas exceções, está sendo divulgado, implantado, cultivado a questão das tatuagens. No Brasil, é uma cultura muito difundida, especialmente pela mocidade, pela juventude. Nas minhas pesquisas, eu pude observar que esse costume, ele não é um costume novo. Ele não nasceu nesse século XXI. Ele remonta muitos séculos antes de Cristo. Lá no Egito Antigo, 4.000 anos antes de Jesus, eles já utilizavam a prática, a tradição de tatuar os seus corpos. No Egito Antigo, os escravos eram tatuados com o nome dos seus proprietários. A tatuagem também era usada para fins religiosos. Muitos cultos, muitos objetos de adoração eram desenhados em pele e com a intenção de cultuarem determinadas divindades. A morte também era cultuada pelos egípcios. E muitos marcavam seus corpos com numerosos desenhos a respeito de objetos de adoração e também de nome de pessoas. Já na Roma Antiga, quem tinha marcas de uma guerra, de um conflito, de uma batalha, era prestigiado. A marca geralmente identificava o homem quando esteve em tremendo conflito. Às vezes o golpe de uma espada, de uma lança, de um dardo, de uma flecha, até mesmo uma pedra atirada por alguma funda, que deixava cicatrizes no corpo do combatente. Aquelas marcas, aquelas cicatrizes, testemunhavam a respeito do envolvimento daquele homem em determinado combate. E muitos eram orgulhosos por essas marcas e por essas cicatrizes. Elas testemunhavam da valentia, da coragem no campo de batalha. Mas as tatuagens também fugiram do contexto militar. Fugiram da cultura do campo de batalha. Como eu citei alguma coisa do Egito, atualmente se faz tatuagem ou marcas no corpo por várias razões. Você pode tatuar o seu corpo com o nome de uma pessoa amada,
de um filho, de esposa, de um marido, que é comum entre os adolescentes. Você pode desenhar no seu corpo uma imagem, uma bela imagem da natureza. Muitos marcam seus corpos com desenhos abstratos, que não têm nenhum sentido. Outros colocam até datas, citam determinados acontecimentos da humanidade. Portanto, são vários os objetivos e as razões porque os seres humanos sempre usaram esse método de marcar o corpo. Algumas marcas, elas são ruins. Há pessoas que desenham nos seus corpos alguma imagem bizarra, uma caveira, um túmulo, um esqueleto, até o elemento de uma cultura religiosa que não seja cristã. Esse método, essa tradição de marcar o corpo, para conectar com coisas sobrenaturais, especialmente com o mundo dos mortos, isso não é saudável. Você cria uma conexão com o mundo das trevas se apelar para tal, se procurar comunicar com tal. Bom seria que nós não marcássemos os nossos corpos em momento algum e por nenhuma razão. Até porque o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo, pertencem ao Senhor. E tudo que façamos ou iremos fazer, devemos perguntar se isto é para a glória de Deus, se é saudável, se é útil, se é necessário. Até o povo de Deus está se envolvendo nessa prática. Não que haja alguma necessidade. Não que isso crie algum ambiente espiritual no corpo do homem. Mas envolve nessa prática, mas por força da cultura. Porque todo mundo tem, eu também quero ter. Você não precisa ser igual a eles. O evangelho não é uma prática que vem com o propósito de nos igualar ao mundo. Muito pelo contrário. Nós devemos marcar o mundo pela nossa diferença. Um modo diferente de viver, de comportar. E não nos igualar. Não estou querendo com isso dizer ou marginalizar aqueles irmãos, jovens, senhores e senhoras, que lançaram mão de alguma marca, de alguma tatuagem, para expressar alguma coisa. Mas eu estou querendo dizer que nós não temos tal necessidade. Somos um povo de Deus e como tal devemos viver. Mas as marcas que eu gostaria de compartilhar e de falar, de uma maneira mais acentuada, mais aberta, são as marcas que o apóstolo Paulo faz referências aqui no capítulo 6 do livro de Gálatas. Repito a leitura. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Para que você entenda o porquê dessa afirmativa de Paulo, é necessário que você conheça o contexto em que essa frase está inserida. Paulo havia anunciado o evangelho para os Gálatas. Quem levou Cristo para aquele povo na Ásia foi Paulo. E Paulo ensinou os Gálatas a adoração a Cristo sem a intermediação da cultura, da lei, das tradições judaicas.
Então ele pregou a Cristo sem levar aquele conjunto de normas, aquele conjunto de leis, como, por exemplo, circuncisão, guardar dias e meses, anos. Ele levou o evangelho sem esses detalhes. E os gálatas abraçaram a fé com muita vontade. Como Paulo era um missionário, uma hora estava aqui, outra hora estava acolá, a ausência dele, às vezes, permitia que certos indivíduos, judeus tradicionais, homens que pregavam leis, adentrassem o recinto onde os cristãos, propriamente dito, os gálatas adoravam, para ensinar coisas que Paulo não havia ensinado. E eles não só ensinavam coisas que Paulo não havia ensinado, como colocavam em dúvida o apostolado de Paulo. Paulo, então, escrevendo para os Gálatas, Paulo levanta com firmeza dizendo: preguei Jesus para vocês em espírito, espiritualmente falando, e vocês agora estão acabando pela carne. E Paulo luta com os gálatas para que eles abandonassem aquilo que haviam ensinado para eles, os judeus, que queriam ensinar e doutrinar os gentios na sua forma de culto, de adoração e de credos a Deus. Repito, com normas, com leis, com tradições que eles não precisavam lançar a mão, viver. E Paulo sai em defesa. Os 6 capítulos do livro de Gálatas, Paulo fala muito sobre carne, sobre espírito, sobre coisas de Deus, coisas de homens, e por fim ele termina dizendo que ninguém o molestasse, porque ele trazia no corpo as marcas do Senhor Jesus. Que marcas são estas? Que se refere Paulo ao citar marcas do Senhor Jesus? Será que essas marcas foram só para eles e hoje não? Por isso, eu vou citar e ler alguns textos para que nós possamos fazer uma conexão sobre o assunto que estamos levantando nessa noite. Pois bem, no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 11, também fazendo Paulo defesa ao seu apostolado, ao seu chamado, ele cita algumas situações que ele viveu, que ninguém mais viveu tanto quanto ele, e que provavam seu envolvimento no Evangelho e na obra missionária de Jesus. Vejam que circunstâncias Paulo trabalhou. Ele começa dizendo o seguinte, fazendo defesa ao seu apostolado: são hebreus, se referindo aos apóstolos, também eu. São israelitas, versículo 22 do capítulo 11, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. E veja a relação de situações que Paulo viveu por causa do Evangelho. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. Paulo está mostrando, na verdade,
a sua credencial. Se os apóstolos eram considerados apóstolos porque andaram com Jesus, e Paulo não, Paulo se converteu mais tarde, Paulo está mostrando as suas credenciais pelo sacrifício, pela renúncia, pelas lutas que ele passa e passou por causa do Evangelho. Ele chega a citar que ele trabalhou mais que os apóstolos. Não que ele queira aqui diminuir os apóstolos, diminuir os que foram antes deles. Não. Até porque Deus havia dito que Paulo pregaria o Evangelho debaixo de pesado sofrimento. Foi propósito de Deus isso. E Paulo chega a citar que em prisões, muitas vezes, em perigos, em açoites, perigos de morte, muitas vezes, por causa do Evangelho. E ele continua mostrando as suas credenciais no versículo 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Significa 39 açoites por 5 vezes. O corpo de Paulo era todo marcado. Se alguém pudesse ver os lombos de Paulo, no momento que ele estivesse somente com a parte de baixo, notaria os vergões, as cicatrizes deixadas por 5 vezes 39 açoites, e que eram açoites pesados, e não essas varas que nos traz lembrança que nossos pais usavam sobre nós, que deixavam um vergão muito leve, daí algumas semanas desapareciam. Paulo ainda diz no versículo 25, fui 3 vezes fustigado com vara além dos açoites, uma vez apedrejado. Lembro vocês lá de Atos capítulo 14, quando Paulo foi apedrejado, tiveram Paulo como morto, arrastaram aquele homem pelas ruas, deixando marcas e cicatrizes, sangramentos, feridas abertas em suas peles. E Paulo fala sobre isso em naufrágio 3 vezes. Nós só temos notícia de uma vez, mas ele fala de 3. Quando as embarcações que ele fazia uso se desfaziam em mar, em beira de praia, não sei onde, necessariamente, mas Paulo fala sobre esses naufrágios. As vias de transportes marítimas eram precárias e os barcos de valor pequeno, de passagens baratas, eram barcos simples e que não conseguiam avançar em grandes tempestades. E Paulo fala sobre esses naufrágios. Ele fala também uma noite, um dia passei na voragem do mar, quando vem aquela nuvem de vapor, você não enxerga o céu, você não enxerga a estrela, nada, você fica como cego, no frio, sem direção, no meio daquela voragem, temendo o barco, a nave, dar contra alguma coisa que pudesse afundá-la. O medo, a angústia, a dificuldade. Mas Paulo vai mais adiante. No versículo 26 ele diz, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Ele já cita aqui circunstâncias que não marcam o corpo,
mas que flagelam a alma. E no versículo de número 27 ele diz: em trabalhos e fadigas, vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e até nudez. Parece que tudo que nós sabemos de Paulo é muito pouco em vista do que aquele homem viveu. E no capítulo 1, no versículo 7 do mesmo livro, Paulo faz referência a uma situação pesada, difícil, dizendo o seguinte: porque, versículo 8, melhor dizendo, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de nós nos desesperarmos da própria vida. Você não pode ter uma visão daquele Paulo sempre triunfante, ainda que ele sempre triunfava. Um Paulo que ria no meio das tribulações, feliz nas lutas, não. Paulo tinha angústias e até desespero, conforme esse versículo citado. Tudo isso criou na vida de Paulo marcas, e marcas profundas. E quando ele escreve ao livro de Gálatas, ele mostra suas credenciais dizendo que ninguém o molestasse, o incomodasse, trazia no corpo as marcas do Senhor Jesus, ou seja, sinais, cicatrizes do compromisso dele com Deus e com a obra de Deus. Ele trazia provas visíveis do tanto que ele sofreu e sofria por amor ao Evangelho. Se os apóstolos tinham credenciais e marcas, muito mais Paulo, pela espécie de chamado que aquele homem teve. Paulo não fez nenhuma cicatriz para se igualar à cultura. Não é nesses termos. As marcas, as cicatrizes que aquele homem teve, e muitos outros que estiveram ao lado dele, e mais tarde outros que vieram substituí-lo, tiveram iguais cicatrizes por amor ao Evangelho. Homens que não faziam casos da vida, não temiam a morte, não se apaixonavam pelo mundo e não andavam nas tradições e costumes impostos pela cultura do mundo, que às vezes tira de nós o brilho do Evangelho para colocar o brilho da beleza, da cultura do próprio mundo. E Paulo usa isso no capítulo 6, como querendo dizer para os Gálatas: tenho provas suficientes, marcas no corpo do meu compromisso com o Evangelho de Jesus, que fala sobre a intensidade do meu amor ao Evangelho, que fala da minha abnegação, da minha coragem, ainda que eu não devo ser exaltado, diz Paulo. E terminando o capítulo 6, que ninguém me moleste, ninguém me perturbe, porque eu tenho credenciais do meu chamado e do meu envolvimento com as obras de Cristo. Então as marcas que Paulo faz referência são estas. Eu não consigo pensar num Paulo de um rosto liso como o meu e seu. Possivelmente, Paulo tinha na cabeça calos de pedradas, cicatrizes no rosto, de violência, nos lombos e nas costas, como eu já disse,
marcas de chicotadas, açoites. E além do corpo físico, as marcas na alma, do medo, do pavor. Não, eu não estou falando nada errado. E não há nada de errado um homem temer no momento de grande conflito, seja em alto mar ou apedrejado por causa do Evangelho. E Paulo tinha possivelmente a sua face marcada. Quero crer que em várias casas, várias comunidades que Paulo entrava, as pessoas poderiam comentar sobre as marcas que ele tinha no corpo. Marcas que falavam do combate, não da destruição da vida alheia, mas do combate com o próprio homem e também com as trevas, na pregação da verdade de Jesus. É isso aí. É simples. Ou pelo menos parece. Mas sabe, irmão e irmã, não se entristeça. Talvez você diga e pense comigo: pastor, então estou longe desse evangelho de sacrifício, de coragem, abnegação e de amor. Nunca fui apedrejado por ninguém. Nunca fui violentado por ninguém por causa do evangelho. Nunca estive voraz de mar em perigo de vida. Nunca recebi nenhuma chicotada. Mas você não pode esquecer que existem marcas na alma, que também são provas do nosso envolvimento com Jesus. Qual pastor, qual a esposa de pastor, fugindo agora do chamado pastoral, qual o presidente de mocidade, a presidente, o bispo, o presbítero, obreiro e obreira, não possui experiências por causa do anúncio do Evangelho de Jesus. Os conflitos noturnos com as trevas, com demônios, perca de sono, as lutas com os vizinhos, com os colegas profissionais, com os amigos de escola, as experiências que temos, às vezes, em sermos desprezados, termos, às vezes, que assumir posições profissionais não privilegiadas por causa da nossa opção religiosa. Opção não, a nossa fé religiosa. Tenho marcas de experiências, tanto do mundo de Deus, quanto do mundo das trevas, por causa do Evangelho. Deixei o mundo com 19 anos de idade. Possivelmente, você tenha menos tempo do que eu no Evangelho, talvez até mais. O abandono do vício, da religião que tínhamos, por causa de Jesus, são marcas, são cicatrizes, são credenciais nossas, que provam nosso amor com o Evangelho, a nossa fé viva em Jesus Cristo. Eu não deixei a prostituição, o cigarro, o mundo, a cultura, a minha religião. Eu não deixei isso por coisa à toa, não. E você provavelmente não, talvez bem mais visto do que eu. Você deixou por causa de um encontro com Jesus Cristo, por causa de uma experiência com Deus, o desejo de fazer a vontade de Deus. Quantos finais de semanas e domingos, ao invés de estarmos num clube, numa praça, em brincadeiras, na beira de uma praia,
Estávamos visitando as comunidades pobres, os hospitais, orando. Estamos também sendo marcados. Moça, você tem marcas de Cristo na sua vida, que é a sua credencial. Homem, você tem marcas de Cristo. Todas as experiências que você teve, tem e terá, vão somar com as cicatrizes. É verdade que existem experiências boas que não nos deixam cicatrizes, mas temos experiências difíceis também. Estamos envolvendo o tempo. E quantos homens que se converteram novos, deram toda a sua vida pelo Evangelho, morreram com 70, 80, alguns com 90 anos, sem nunca lançarem mão de alguma coisa que entristecesse o Evangelho. Eu tenho marcas, você tem marcas da bebida que você deixou, do cinema que você deixou, aqueles cinema, me refiro nas décadas passadas, com aqueles filmes imorais, pesados, ruins. Olhe, nós somos um povo marcado. Por isso é que eu digo que a marca que nós devemos amar, priorizar e pensar, não é aquela imposta pela cultura hoje, mas a marca por causa do Evangelho. Já pensou você chegar do céu, na presença de Deus com tais credenciais? Se você não as tem no corpo, as tem na alma, no coração. As lutas, as injustiças, as coisas das quais você abriu mão para fazer a vontade do Criador. A religião em que você viveu anos e defendeu. Você abre mão da religião dos seus avós e pais para abraçar a fé viva em Jesus. São marcas de valores que nós deixamos para abraçarmos o valor maior. Marcas, mocidade marcada, obreiro marcado. São essas as marcas que Paulo fala. E dessas marcas nós podemos falar. Das experiências amargas e também boas, por causa do Evangelho. Lembrei-me agora de Romanos capítulo 12. Inclusive texto escrito pelo próprio Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com essa cultura, mas transformai-vos pelo vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não precisa tatuar seu corpo. Se você já fez, louvado seja Deus. Deixa isso para lá e continua na jornada com Cristo. Mas marque a sua alma de jejum, de trabalho, perca de sono na oração, vigílias, visitas, conflitos com religiões por você pregar o Evangelho e não aceitar a ideia de culto a outros deuses que não seja o Deus verdadeiro. Tenho essas marcas. Deus te abençoe. Quero pedir você, eu não sei quantas pessoas eu tenho alcançado no meu compartilhar com a palavra de Deus. Se for possível, faça algum comentário no Instagram. Por favor,
E vamos estar juntos. Se você tem alguma observação a fazer, ou quem sabe até mesmo uma crítica construtiva, estou aberto para melhorar. Contudo, termino dizendo: marque o seu corpo com as fadigas, os trabalhos, os confrontos com as trevas, para que você compareça diante do teu Deus e da igreja do Deus vivo, com a credencial, cicatrizes por causa do Evangelho. Um grande abraço, Deus te abençoe e até segunda-feira, em nome de Jesus.